Tati e Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, seja bem-vinda a mais um programa. Que alegria ter você aqui, mais uma semana, para nós aprendermos sobre conteúdos que nos ajudam e nos inspiram a ser cada vez mais parecido com Cristo. E hoje, gente, nós vamos falar de um tema novo, né, para nós, apesar da gente fazer uso dele o tempo todo, mas é uma coisa que nós precisamos refletir, conversar, para que nós possamos fazer um bom uso disso, que é o uso responsável da internet. E aí, como é que você usa a internet? Como é que você tem usado essa ferramenta no seu dia a dia? E para falar desse tema importante, está comigo a Vera. Ela vai se apresentar, gente, para vocês. Vera, seja bem-vinda. Boa tarde, meu nome é Vera Kier, eu sou cristã, eu frequento uma comunidade lá em Campinas, comunidade presbiteriana Chácara Primavera, há mais de 20 anos, e sou advogada. E hoje estou aqui para compartilhar essas questões ligadas aí aos meios digitais, né? Eu sou advogada já há 27 anos, eu atuo na área de direito digital, que é toda essa parte de internet. E também sou professora, dei aula um bom tempo na Universidade Presbiteriana Mackenzie e hoje dou aula nos cursos de pós-graduação do Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica, dando disciplinas relacionadas aí ao uso da internet. Ô Vera, e como que você se interessou por estudar esses assuntos, né, direito digital? Então, eu sou formada, como eu disse, há 28 anos, né? E eu lembro que, assim, não foi assim uma inspiração divina. Eu fui num churrasco, eu sou lá de Campinas, e eu fui num churrasco, meu marido ia começar a fazer um curso lá na Unicamp, ele estudou na Unicamp, ia fazer um curso de pós-graduação, e um dos professores ficou muito nosso amigo nesse churrasco. E um dia ele falou para mim: Vera, por que você não estuda direito e tecnologia, né? E aquilo ficou na minha cabeça, me incomodando, né? Isso foi em 1999, né? E aí eu comecei a pensar nisso, assim, mas como? O que é direito e tecnologia? Era tudo muito recente ainda, essa questão de internet, inclusive. E aí eu comecei a pensar nisso, e aí um amigo dele me convidou para dar consultoria na incubadora da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. E aí por 7 anos eu dei consultoria para as startups. Naquela época não existia, nem existia direito esse termo startup, era começo de tudo. Era muito mais um tema ligado a questões norte-americanas, ao Vale do Silício. Não tinha nada no Brasil, exceto a USP e a Unicamp. E eu comecei a dar consultoria e comecei a gostar da coisa, né? Mas eu me sentia muito sozinha, muito isolada, não tinha com quem conversar, porque eu não conhecia um advogado que lidasse com essa área. E aí eu comecei a pesquisar na internet e achei no site do Ministério da Ciência e Tecnologia um curso chamado Direito e Tecnologia da Informação, da FGV do Rio. Eu acho que foi um dos primeiros cursos online que se tem notícia no Brasil. E eu fiz esse curso e ele mudou radicalmente a minha vida. Porque ele começou ele tratava das questões ligadas ao direito e o espaço virtual, que é o espaço que se criou a partir do advento da internet. Então, isso mudou até a condução da minha carreira, né? Porque aí, a partir daí, eu fui fazer mestrado na engenharia elétrica, né? O que um advogado vai fazer? Geralmente, o advogado detesta matemática, física, essas coisas. Vai fazer humanas, porque ele não gosta dessas outras áreas. E eu fui justo para a área da engenharia, né? Porque eu precisava transitar nessa área, entender o que significava essas questões mais ligadas à tecnologia, que eu não entendia direito, para poder, não para ser uma engenheira, mas para poder advogar na área. E foi, assim, foi muito especial, né? São poucas as pessoas que fazem engenharia elétrica vindo da área jurídica, né? Embora agora a convergência entre direito e tecnologia está extremamente forte. Mas há 20 anos atrás era tudo muito incipiente. Então foi mais ou menos isso, assim, o caminho que eu tracei. Sim. Foi esse. E qual foi ou qual é a história da internet, a evolução?
Então, a internet, ela surgiu num período muito tenso, que foi o período pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Normalmente, mas infelizmente, o avanço da tecnologia se dá muitas vezes na indústria bélica, porque a indústria bélica tem muito dinheiro, né? A indústria de guerra. E não foi diferente. A internet, ela surgiu porque as bases militares norte-americanas precisavam se comunicar sem que a comunicação fosse interceptada. Então eles começaram a estudar como fazer isso, como as bases militares como elas poderiam se conversar para saber a estratégia de guerra mesmo. Sei lá, alguém nos Estados Unidos e outra pessoa no Japão, como conversar no meio de uma guerra, né? E a partir daí surgiu a ARPANET, ligada ao Ministério de Defesa dos Estados Unidos, que era o rudimento da internet. Não é o que a gente tem hoje, mas foram os rudimentos aí da internet. E isso deu tão certo que migrou para a área acadêmica. Aí os grandes centros de pesquisa, as universidades começaram a pensar e desenvolver isso. E depois ela migrou para a área comercial. Então, da área bélica, que começou na década de 40, 50, foi para a área acadêmica na década de 70. E depois para a área comercial no fim da década de 80, início da década de 90. Aí a internet passou a ser o que a gente conhece. Assim, lógico que o que a gente conhece hoje já evoluiu muito em relação à década de 90, mas é muito semelhante. Então, foi mais ou menos esse o caminho que a internet passou, né? Nossa, achei super interessante imaginar que começou ali, num período de guerra, né? Nossa, não imaginaria que fosse assim. Ô Vera, e quais são hoje, a gente pensando, você que trabalha com direito digital, como que a gente pode proteger os nossos dados? Existe uma proteção? É possível proteger para quem está ali fazendo uso das redes sociais, da internet? É possível? Sim, assim, olha, proteção total e restrita, acho que é só lá no céu mesmo, entendeu? Porque na internet, assim, a internet se tornou um ambiente extremamente vulnerável, né? E por mais que você tenha senha, você seja responsável, você tenha mega proteções, sempre existe o outro lado que vai quebrar essa proteção. Mas, infelizmente, hoje o que a gente sabe é que o maior culpado pela violação dos dados pessoais é a própria pessoa. Ah, é? Ela se vulnerabiliza, porque ela disponibiliza lá dados em excesso, muitas vezes, né? E a grande maioria das pessoas faz isso inadvertidamente. Assim, as pessoas têm uma ilusão de que a internet é um espaço amigável. Seguro, não, né? A internet é o maior espaço público global. Então, quando você disponibiliza seus dados, as suas informações, as suas fotos, as suas conversas, é como se você tivesse, a gente está aqui em São Paulo, né, como se você estivesse na Praça da Sé, colocando cartazes sobre a sua vida ali no metrô, lá na Praça da Sé, ali no Largo São Francisco, ali às 2h da manhã. Você jamais faria isso, né? Mas é exatamente isso que as pessoas fazem. Porque a internet não tem dia, não tem noite, não tem rua perigosa, não tem rua menos perigosa. Então, é um espaço vulnerável. Como a gente se protege? A gente já tem uma legislação voltada à proteção de dados pessoais. O Marco Civil da Internet foi o primeiro pontapé inicial aí da questão da proteção de dados. O Marco Civil da Internet é considerado a Constituição da rede. É como se fosse uma Constituição mesmo. A própria maneira como ele foi elaborado tem uma natureza de Constituição, porque fala dos princípios, das garantias individuais dentro do espaço virtual. E além do Marco Civil da Internet, a gente também tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor, que foi aprovada em 2020, depois entrou em vigor na sequência, e que tem penas altíssimas, multas altíssimas para violação de dados pessoais. Mas o que a gente vê hoje, assim, é muito difícil. Esse controle absoluto é uma ilusão, né? Mas você tem como mitigar, ou seja, diminuir os riscos. E a melhor forma de você diminuir os riscos contra você, contra a violação da sua privacidade, é você ter um comportamento assim, que se respeite na internet. Né? Não banalize o que você tem de mais precioso, que é a sua privacidade. As pessoas banalizam, né, a própria imagem, os próprios dados, e não só os dela, mas dos filhos, do marido, de todo mundo. Sim. Né? E isso, assim, a conta vai chegar. Vai chegar. Uma hora a conta chega.
Que bom que você entrou nisso, né? Que é o nosso tema, o uso responsável, né? Da internet pela família. O que seria um uso responsável, Vera? Então, o uso responsável da internet, assim, é muito complexo, né? Porque não é, assim, eu sou advogada, às vezes a gente fica dando pitaco em tudo quanto é área, né? Você é psicóloga, né? Então, acho que quando você pensa o uso responsável, você já começa a ver o viés psicológico, né? Eu vejo o viés jurídico, o outro de marketing vai ver o viés de marketing, né? A pessoa que está filmando a gente aqui vai ter um viés, né? Assim, mas do ponto de vista jurídico, que é a minha praia, assim, a palavra responsabilidade para o direito é uma palavra técnica. Quando você viola o direito de uma outra pessoa, a sua ação causou um prejuízo e há uma relação entre a ação e o resultado, você é responsabilizado por aquele ato. Então, quando a gente pensa em uso responsável da internet, é você não violar o direito alheio. Porque se você violar o direito alheio, você vai ser responsabilizado. Então, tudo bem, isso aqui parece uma coisa assim, muito jurídica, tá? Mas o que significa isso no dia a dia, né? Por exemplo, pais e mães. Os pais, eles respondem pelos atos dos filhos, e aí é a palavra técnica que eu estou dizendo, até os 18 anos de idade. Eles vão pagar a conta. Né? Um menor que atua de forma assim, que comete um crime na internet, na verdade, para um menor de idade, ele não comete crime, ele comete um ato infracional. Ele não vai ser punido como um adulto. Pode, assim, na pior das hipóteses, ele pode até ser internado na Fundação Casa por 3 anos, mas isso tem que ser uma coisa muito grave. Mas a gente fala muito que nesse período de vida da criança, do adolescente, a pena é em cifrões mesmo, né? O pai paga a conta de uma ação de indenização. Né? Então, se o meu filho, o ato que ele pratica na internet, eu vou ser responsabilizado, então eu tenho que cuidar do que ele faz na internet. Eu lembro, hoje minha filha é maior de idade, mas assim, ela sabe, nossa, ela falava assim, que eu parecia o fiscal da Receita Federal em casa, que eu ficava vigiando ela o tempo inteiro. Mas a gente tentava conversar ao máximo para que ela não se expusesse. Né? Não seja ingênuo útil e não faça seu filho ser. Então, assim, o uso responsável da internet, no caso dos pais, é criar seus filhos para o ambiente digital, sabendo que esse ambiente digital não é um ambiente seguro. Ele não é tão friendly, ele não é tão amigável assim. E ele vai ser responsabilizado pelos atos que ele praticou. E isso vai respingar em você. Né? O problema é que como você educa o seu filho se nem você é educado? Né? Assim, é um absurdo a gente ver o excesso de exposição que os pais fazem dos próprios filhos. Os pais não têm o direito de expor os filhos dessa maneira, porque os filhos são menores, eles têm que ser protegidos e não expostos. Sim. Então, uma figura, hoje, ainda mais com inteligência artificial, você pode pegar uma imagem que você postou do seu filho, alguém pode pegar essa imagem e distorcer e colocar num site de pornografia. São tantas coisas que podem acontecer com a manipulação de imagem, manipulação de voz, que, assim, se as pessoas tivessem realmente noção, elas se exporiam, assim, muito menos, né? Então, assim, como ser responsável, né? Criar filhos responsáveis para esse ambiente, para que eles não sejam ingênuos úteis, mas você fazer uma autocrítica. Né? Porque é para toda a família, a educação digital é para toda a família. Nem sempre o pai é um bom exemplo, nem sempre a mãe é um bom exemplo. Sim. Eu achei interessante o que você falou, porque à medida que eu vou expondo o meu filho, postando foto e ele vai vendo esse comportamento, eu estou passando uma mensagem para ele, né, Vera? Sim. Esse lugar é permitido, esse lugar é possível, porque sou eu que estou postando a foto do meu filho. Então, como é que essa criança vai crescer achando que ali é um lugar perigoso? Sim. Né? Não, e essa questão também de, assim, o filho passa a ter uma importância que, infelizmente, ele não tem. Um influenciador digital que tem não sei quantos mil seguidores, e daí? Né? Hoje parece que a sua importância é quantos seguidores você tem.
Gente, é uma coisa assim, realmente é para a área da psicologia, né? Eu vi até uma vez uma brincadeira no Instagram, assim, que meu terapeuta, meu psicanalista perguntou sobre mim, quem sou eu, ele falou, aí eu falei para ele, dê uma olhada nas minhas redes sociais, né? Ou seja, assim, essa exposição, assim, é tão absurda que você coloca intimidades, assim, que são impensáveis de você colocar, né? E essa questão de influenciadores mirins, né, digitais, né? Meu filho tem um garotinho, ele é uma gracinha, mas ele não sabe nem falar direito, ele já é um influenciador, ele já tem mais de 1 milhão de seguidores. Gente, isso é uma paranoia, né? E aí eu vi, assim, também tem uma menina muito gracinha, não vou dar detalhes, porque eu também não, eu quero proteger os dados dessa criança, né? E anonimizar essa informação. Mas eu fiquei assim, eu não sigo esses menores mirins aí, né? Esses influenciadores mirins, mas me deu uma dor no coração, porque assim, põe o desenho da criança e como ela aprende a falar e andar e não sei o quê, aí depois a mãe fala assim, olha, eu estou vestindo a roupa da loja tal, a minha filha está vestindo o vestidinho, ou seja, é uma propaganda, é transformar, pegar a beleza da infância, a ingenuidade da criança e monetizar, para depois fazer uma propaganda de um banco, de uma loja, de um cabeleireiro. Outro dia eu fui fazer um curso de uma pessoa cristã, um curso dentro do ambiente cristão, que eu achei que era muito legal, não sei o quê. E aí depois eu vi essa pessoa que é palestrante, enfim, no Instagram, no cabeleireiro, falando, olha, venha fazer escova nesse... Nossa, quando eu vi aquilo. Assim, venha ficar no hotel tal... enfim, assim, aquilo me deu, assim, eu não acho legal você, assim, eu fico achando que isso são os novos vendilhões do templo, da época de Jesus. Né? É uma barganha, uma monetização até do texto bíblico. Gente, onde já se viu isso, né? Vera, eu vou na mesma linha que você, viu? Ô Vera, agora, quando a gente pensa na internet, nós, no meu caso, de quem está em casa que é leigo, assim, a gente tem a sensação que é um ambiente impune também. Porque, assim, você vê as pessoas como se elas pudessem dizer, fazer o que quiser, e não há uma impunidade, né? É uma sensação que a gente tem, como se ali eu estivesse protegida, eu posso fazer no anonimato, mas você que trabalha com isso não é bem assim, né? Não. Então, só para você fazer um histórico disso, em 2002, já faz tempo, né? A gente está em 2024, ou seja, faz 22 anos. Em 2002, já existia 400 decisões judiciais com trânsito em julgado, ou seja, que não cabia mais recurso ligado à área criminal, relacionada a espaço digital, ou seja, condenação que não cabia mais recurso, usando o Código Penal da época. O nosso Código Penal é de 1942, ele é bem velhinho, né? Ele está sendo reformado pontualmente, não sistemicamente, embora exista um esforço grande para que haja essa reforma. Mas em 2002 já existia 400 decisões judiciais usando a legislação que existia na época, não tinha nada específico em relação à internet. Em 2008, esse número de decisões de 400 saltou para 17 mil decisões judiciais, com decisão de mérito sem que coubesse recurso, ou seja, decisões definitivas. Então, ligadas diretamente ao espaço virtual, ou seja, o ambiente da internet. Então, me parece que 17 mil decisões judiciais é um dado concreto, ou seja, a internet o espaço virtual não é um espaço sem lei, sem investigação, sem punição. Há punição. E, agora, recentemente, a gente teve o Marco Civil da Internet, que, como eu disse há pouco, é a Constituição da Internet e que trata dos direitos e garantias do cidadão, da responsabilidade dos provedores de acesso à internet e de conteúdo. Né? Os provedores de acesso, eles têm obrigação de guardar os logs por 1 ano e os de conteúdo por 6 meses. O que é guardar log? Né? Quando você assina um serviço de internet, você ganha um número que chama IP,
Internet Protocol, que é o protocolo da internet. É como você vai ser identificado na rede. Então, o provedor a Claro ou qualquer outro provedor, eles têm a obrigação de guardar esses logs por 1 ano. E o Google, por exemplo, que é um provedor de serviço, o Instagram, por 6 meses. Ah, mas por que isso? Porque quando acontece um ilícito na internet, você vai usar a internet para praticar. Então, ou numa rede social, ou no e-mail, ou num blog, enfim. E isso deixa vestígio. O vestígio é o IP. A partir do IP, você identifica quem fez isso. Né? Mas ele pode estar no seu computador, ele pode estar no computador de uma outra pessoa. Por isso que as regras de segurança têm que ser muito bem preservadas e respeitadas. Porque senão alguém pode estar usando a sua máquina, o seu celular, para cometer um ilícito e vai cair a responsabilidade sobre você, porque você detém aquele IP. Né? Agora, uma ação judicial, esse é o problema, uma ação judicial dessa natureza, ela é cara. Porque não é muita gente que sabe fazer isso. Embora já está bem mais popularizado isso, o direito digital. Você precisa de um perito forense computacional, porque ele vai auxiliar nessa identificação. Então, uma perícia hoje, só para você ter uma ideia, a mais baratinha, R$5.000. Né? E fora o valor da ação, que é mais que isso. Então, assim, não é barato. Então, muitas vezes, não há punição porque as pessoas não têm dinheiro para ir atrás. Ou, às vezes, nem sabem que pode ir atrás. Né? Mas há punição, sim. Recentemente, em relação à criança e adolescente, principalmente nas escolas, o bullying e o cyberbullying, né? Essa perseguição sistemática de natureza física ou psicológica contra uma pessoa, um grupo de pessoas sem motivação razoável, né? Que atinge a autoestima dessa pessoa. Isso até então não era crime, hoje é crime. Tanto no ambiente físico como no ambiente virtual. Então, assim, hoje você já pode punir. Havia punição, mas era mais ou menos a punição. Hoje não, você já tem uma lei que regula isso. Então, assim, dizer que a internet você pode fazer o que você quiser, que não tem lei, ou que não vai ser punido, isso é um equívoco. É uma... Assim, com todo respeito, assim, é uma ignorância. Porque isso cada vez mais está ficando muito comum. Sim. Né? E agora, na sua área, né, direito digital, o que abrange isso? Vera, explica pra gente. Eu sei que está relacionado à internet, mas como é o seu trabalho? Tem a gente tem os vários ramos do direito, todo mundo já está meio familiarizado. Né? Assim, essa divisão do direito é uma divisão meramente didática porque a gente precisa de, talvez, uma metodologia para facilitar o nosso entendimento. Então, você tem direito constitucional, direito civil, direito penal, do consumidor. Essas áreas as pessoas dominam, têm esse conhecimento. Agora, direito digital, né, tem um questionamento. Será que é uma nova área do direito, não é? O que eu penso, assim, depois de tanto tempo trabalhando com isso, é que todos os ramos do direito são atingidos pelo espaço virtual. Sim. O que acontece é que, assim, poucas pessoas, ou da maioria das pessoas que lidam com direito, poucas lidam com direito digital. Agora, o que é o direito digital que não o próprio direito civil dentro do espaço virtual? Por exemplo, comércio eletrônico. Se você tem um problema com o comércio, uma compra que você fez na internet, o que muda da compra que você não faz na internet? É o espaço virtual. Sim. Mas, muitas vezes, a pessoa que lida com o direito do consumidor não sabe lidar com a internet. Sim. É questão da difamação também, né? A difamação, calúnia, injúria e difamação. São os clássicos crimes contra a honra. Eles não são crimes que surgiram com a internet. Eles sempre existiram. Né? Sempre existiram. Só que quando eles são praticados na internet, você tem que fazer prova. É um outro mecanismo. Então, na verdade, o direito digital, ele envolve todos os ramos do direito dentro do espaço virtual. Na verdade, é isso. E o que é o espaço virtual? É o espaço criado a partir da internet. Aí tem gente que fala que é um espaço, tem o espaço real e o espaço virtual. Eu não gosto desse contraponto, porque o espaço virtual ele é tão real quanto o espaço físico. Sim. Por que ele é tão real? Porque as consequências são tão graves quanto. Se eu cometo uma injúria, uma calúnia e difamação no meio físico ou na internet é até mais grave. É interessante você falar isso, Vera, porque eu tenho uma paciente e ela sempre dizia para mim de um relacionamento virtual. Ela falava, mas não é real porque a gente não se encontrou.
mas vocês estão falando há mais de um ano, então é real, né? Eu lembrei disso que você está falando, porque assim, tem sentimento, envolve, né, intimidades ali de conhecer um ao outro, ainda que não se viram, né? E aí eu falava, Sim. não, mas existe um relacionamento, Não, e tem né? repercussão também. Tem repercussão, porque ela já gostava da pessoa, né? Bem interessante isso que você colocou mesmo. Agora, pensando nas escolas, né, Vera, a gente via, por exemplo, um incentivo das escolas eram que cada aluno teria o seu próprio iPad, que tudo seria digital. E aí a gente está vendo agora um repensar das escolas. Então, voltando aí, por exemplo, tirando o celular no período de aula, voltando ali mais para atividades lúdicas, escrever à mão e tal. O que você pensa disso, assim? Qual que é o caminho mais, o equilíbrio, né, entre quem deveria fazer isso, ou como fazer isso, a escola, pais, ou isso é só dos pais? Como você vê essa questão toda? Olha, a primeira vez, assim, eu dou bastante palestra em escola. Desde 2005, 2006, a gente começou a dar aula, palestra em escola, porque a gente dava palestra para a empresa. E tinha tanto problema nas empresas, tanto, assim, o uso irresponsável da internet pelos funcionários, instalar programa de computador sem licença no computador, entrar em sites não recomendados e mandar e-mail falso. Olha, tudo que você possa imaginar tinha no contexto das empresas. Ainda existe. Talvez um pouco mais sofisticado, mas as pessoas já estão mais conscientes, né? Então a gente pensou assim, gente, se é tão complicado nas empresas, como que será que não é, como que isso está desenvolvendo nas escolas? Aí a gente abriu a possibilidade de dar palestra na escola, aí começou a chover pedido para dar palestra na escola, porque era assim, era um caso pior que o outro. Sério? Né? Dos alunos, e não só dos alunos, dos funcionários, dos professores, tudo que você possa imaginar. Porque a questão é a natureza humana, né? E a natureza humana não tem idade, né? Ela está dentro de uma criança até dentro do diretor da escola, né? Quantos casos de pedofilia envolvendo o diretor de escola? Né? E aí, assim, naquela época, a gente estava vivendo essa transição digital, a digitalização da educação. Então, assim, a escola, que era top, ela dava tablet para os alunos. Ela tinha lousa com touch para você escrever. Isso era ser uma escola top. Né? Hoje, isso foi altamente, assim, ao longo dos anos, isso começou a ser repensado com muita crítica, porque os alunos não melhoraram, os alunos pioraram. Isso não significou uma evolução, né? Agora, o problema é a internet, o problema é o celular, o problema é a lousa. Não, são ferramentas e elas devem ser usadas. Agora, se você usa de forma inadequada, é porque você precisa ter uma formação mais adequada. Talvez os professores não sejam tão competentes assim para usar esses equipamentos em benefício dos alunos e não ao contrário, né? Da mesma forma os pais, né? Quando o pai introduz um celular para uma criança de 2 anos de idade, eu acho que ele precisa de orientação, né? Não é adequado. E a gente está vivendo agora essa questão da desdigitalização, né? Não levar celular na escola, não entrar na sala de aula, usar mais, voltar a escrever, né? Para que eles tenham firmeza na escrita, não fiquem só digitando, para ter uma caligrafia, né? Outro dia eu vi uma preparação para concurso público que eles exigem que a pessoa escreva, treine a caligrafia, porque é tanta digitalização que ele vai fazer um concurso e ninguém vai entender a letra dele, né? Então, assim, um outro exemplo, né? Eu estudei na Poli e eu lembro que eu conversando com os professores, eles falaram que, assim, cada vez mais eles estão recebendo alunos que passaram na FUVEST, que é o vestibular mais difícil, um dos mais difíceis do país, alunos totalmente despreparados no curso de exatas. Ainda que eles tenham o celular, o Mega Plus, entendeu? Isso não resolve, porque, na verdade, sob a ótica dos professores, eles são mero operadores de máquinas. Eles não sabem fazer cálculo, eles não sabem não têm um raciocínio lógico, porque isso não foi desenvolvido na escola. Né? Então, assim, o que eu vejo, assim, eu acho que é um retrocesso, então vamos deixar o celular, a lousa eletrônica. Não, eu acho que
é o movimento pendular, né? Então, tudo é digital, agora está vindo para o outro lado. Agora, não é nada digital, né? Eu acho que a gente realmente tem que encontrar um equilíbrio. Agora, qual é o equilíbrio? Eu também não tenho resposta, né? Sim. Eu acho que o equilíbrio é uma coisa a ser construída. Sim. Pela escola, pelos pais, pela comunidade cristã e outras comunidades. A gente vai ter que construir isso juntos. Sim. E a gente tem sentido, né, Vera, as relações mais fragilizadas, né? E por conta da gente ficar muito só na mensagem, né? Hoje, por exemplo, e é uma igreja aqui em São Paulo, por exemplo, ela tomou a medida de pedir para que as pessoas desliguem o celular ao entrar ao culto, porque já estava atrapalhando, sabe? Ali no momento de culto, é uma igreja grande, então as pessoas ficam com o celular ou ficam ali filmando, ou ficam ali, e aí não presta aquele momento de reverência ao Senhor, aquele momento do seu culto. E ela começou a pedir para que as pessoas, por gentileza, ou desliguem, ou então deixem ela fora e peguem ao final. Aí eu fiquei pensando, então assim, é a mesma atitude da escola, né? A gente está vendo que está em vários âmbitos repensando isso, né? Agora, você falando isso, assim, eu vou usar uma palavra forte aqui, mas assim, é a infantilização, né? Você tem que pedir para um adulto que está num culto, que ele está prestando um culto a Deus, para ele desligar o celular. É assim, é uma coisa assim, que você fala, meu Deus, é tão básico. Se ele não entendeu isso, será que ele está entendendo o resto, né? Né, a questão do respeito, né, com a pessoa que está falando. É a mesma coisa do aluno que está na classe e que não está nem aí com o professor. E eu dou aula em universidade. É um desafio enorme, porque aí você fala, não, desliga o celular. Ah, mas eu estou fazendo pesquisa da sua aula. Mentira, não está fazendo. Sim. Mas assim, você vai lá e tira. Né? Então, assim, eu já dei aula que assim, a classe inteira estava no celular. E aí você fala assim, gente, eu estou dando aula para quem? Exatamente. Né? E agora você chegar num ambiente supostamente assim, mais maduro, que é um culto, né? Enfim, é complicado. Mas eu acho legal, Vera, você trazer isso para a gente refletir. Porque eu acho que muitas vezes a gente vai com a massa, né? Sim. Com a multidão, e a gente não vai refletindo os impactos disso na nossa vida, na nossa saúde física, mental e espiritual também, né? A gente precisa pensar, porque assim, se eu sou alguém que fico hiperconectado o tempo todo, como é que eu consigo orar? Né? Porque aquilo me causa um desconforto, né? A gente sabe que hoje já tem pessoas que têm transtornos pela falta do celular e tudo mais. Então, acho que é legal a gente pensar sobre isso, pensar como é que nós estamos criando os nossos filhos. Porque eu dou a tecnologia, mas isso está formando ele, né, melhores alunos, melhores adultos, melhores homens e mulheres, né? E aí eu acho que é o equilíbrio mesmo, porque a gente tem alguns parâmetros, né? Nós temos médicos falando que idade que é possível você dar, quantidade de horas. A questão é que a gente às vezes não quer ver, né? Não quer ter esse trabalho de fazer essa limitação, eu acho que o pai e a mãe né? não estão querendo muito educar, né? Porque assim, é a mesma coisa comer. Você vai dar uma comida toda processada para um bebê? Não vai. Ele tem que mamar na mãe. Né? E isso vai evoluindo. A mesma coisa um aparelho celular. Vai chegar a hora que ele vai precisar, até na escola, enfim, e isso não é ruim, é bom. Mas assim, na hora certa, da maneira certa. Né? Agora, eu acho que, assim, você vai falar para o filho não ser um compulsivo se a mãe que está falando, ela é. Ou que o pai, ele é um compulsivo também para ver, sei lá, o que ele vê, e a mãe também. Que moral que você tem para falar com o seu... Por isso que é o uso responsável da internet, assim, tem que atingir a família inteira. Ninguém está numa posição que eu estou podendo. Não, ninguém... E não é porque eu estou aqui, sou uma especialista, que a minha vida está toda resolvida também. Não é. E muitas vezes, quando a gente fala, a gente está falando da gente mesmo. Né? Então, eu tô nesse meio também. Eu não sou melhor que ninguém. Eu também tenho as minhas fragilidades e o meu lado não tão luminoso, né? Mas fica ali refletindo, né? E é bacana a gente pensar mesmo, porque há várias pesquisas falando aí do quanto as crianças se sentem trocadas pelos celulares, né? E outras que gostariam até de ser. E agora a inteligência artificial? Porque eu fiquei pensando nisso, que você falou dos alunos, né, Vera? A questão deles estarem ali fazendo uma pesquisa, estarem ali distraídos. Agora, com a inteligência artificial, que ela dá uma resposta, né, diante
ainda que eles possam escrever com com outra forma, com outras palavras, mas a gente sabe que vai ser o caminho mais fácil, né? Que a gente gastava horas em livros, né? Como é que Sim. você vê isso? Olha, isso muito difícil, muito complexo. A gente está vivendo uma quebra de paradigmas, né? Uma quebra de modelos, né? Do ponto de vista jurídico, o grande problema da inteligência artificial hoje é a responsabilidade civil. Por exemplo, você faz uma pergunta para uma ferramenta de inteligência artificial, ela vai te trazer quilos de informação. E muitas vezes aquele quilos de informação, ela violou o direito de autor. Ela pegou isso de alguém, né? Em algum lugar. Né? Porque, na verdade, ela não criou, ela reproduziu, né? E tudo bem, eu acho que tem algumas ferramentas que até criam, mas a grande maioria delas, elas reproduzem, elas colhem dados, elas formatam de um jeito inteligível e trazem a informação para você. Sim. Mas de quem é essa informação? Né? Da onde ela pegou? Ela tinha autorização para pegar? E as imagens que ela trouxe, né, de alguma forma, a fotografia, está respeitando, por exemplo, o direito de autor? Né? E aí você está numa empresa que usa, uma empresa de marketing digital, que usa a ferramenta de inteligência artificial, que viola direito autoral. Não só de texto, de imagem, de fotografia, de tudo. E como que fica? Quem que vai responder por isso? Né? Sim. Então, assim, tem algo pesado aí, né? Agora, eu que sou professora, imagina, eu dou um trabalho para os alunos fazerem. Né? Quem que fez de fato o trabalho? Ou simplesmente foi pelo caminho mais fácil? Eu, sinceramente, assim, é um desafio enorme. Eu ainda estou pensando o que eu vou fazer com isso. E acho que eu e toda a torcida do Corinthians deve estar pensando nisso, né? Porque é um desafio enorme para todos nós, né? Para todos nós. Ô Vera, agora vamos falar Deep Web. O que é a Deep Web? Então, a Deep Web é um espaço na internet que você consegue mascarar os vestígios digitais. E aí você não consegue localizar quem praticou o ato, quem está fazendo aquilo. Aquele IP que você tinha falado, Sim, é isso? mascara de forma tecnológica e aí você não consegue identificar a pessoa. Né? Assim, não digo que não consiga, ponto. Eu acho que hoje a gente tem tecnologia para rastrear, para ir, mas assim, muitas pessoas passam às vezes impunemente porque entram nesse espaço de Deep Web com uma dificuldade muito grande de localização. Não vou falar que é impossível localizar, mas não vou falar também que todo mundo é localizável. Né? Então, essa camada mais profunda da internet, assim, é uma camada que a gente vê muitos atos ilícitos e muita coisa pesada por conta disso, né? Por conta da proteção que o anonimato sugere. Né? Mas a gente sempre fala que, da mesma forma que acontece no meio físico, o fraudador, o infrator, ele sempre volta ao local do crime, né? Aquela máxima que acho que deve ter em livro da Agatha Christie, né? De investigação. E muitas vezes isso acontece, né? Que uma hora a pessoa vai ter um ato falho. Sim. E ali ela vai se revelar, né? Mas que isso mascara muitos atos, mascara. Né? E a questão é que isso muitas vezes é muito acessível. Né? Tem formas de você usar, tem pessoas que ensinam você a entrar nesse ambiente. Né? Esse é o lado negro da força, né? Sim. De você ter muita gente ali ensinando o adolescente a fazer isso, né? E adulto também, né? Enfim, então é complexo, né? Tá. E agora, a liberdade de expressão versus ofensas, assim. Então, a gente vê que na internet as pessoas dão opiniões sobre tudo, falam sobre outras pessoas de qualquer forma, e aí elas dizem, não, mas eu tenho o direito de dar a minha opinião, é o meu espaço, é a minha rede, ou às vezes é a rede de outra pessoa, você postou sua opinião ali, o seu vídeo, então eu posso escrever embaixo. Como que é isso, Vera? Qual que é o limite disso? Então, quando a gente fala em liberdade de expressão versus ofensa, dano moral, enfim, a gente sempre está falando de pelo menos 3 ilícitos que são muito comuns, que é a injúria, a calúnia e a difamação. Então, caluniar alguém é imputar alguém um fato criminoso, seu ladrão. Né? Ladrão, não existe o crime, tem o crime de furto e o crime de estelionato, ou o crime de roubo, enfim. Você só pode, hoje, no direito, chamar alguém de ladrão
parece engraçado isso assim, muito preciosista. Mas se ele teve uma decisão judicial transitada em julgado que, de fato, ele desviou valores, ele roubou, ele furtou. Do contrário, você está fazendo um julgamento da pessoa. E isso, do ponto de vista jurídico, são termos técnicos, né? Então, se você chama um fulano de ladrão, você está caluniando, você está praticando um crime contra ele. Você está imputando a ele um fato criminoso que ele não foi julgado por ele. Né? Agora, se ele de fato foi condenado, não tem problema você falar que ele é ladrão. Então, esse é uma das ofensas. A outra ofensa é a difamação. É você ofender a honra objetiva de uma pessoa. O que as pessoas pensam de mim. Você falar mal dessa pessoa publicamente. Né? E a injúria é você ofender a honra subjetiva, o que eu penso de mim, a minha autoestima. Então, isso às vezes é mais no privado, numa relação menor. Né? Esses são os crimes mais comuns na internet, porque acontecem o tempo inteiro. Né? E o direito constitucional, ele fala sobre princípios, direitos, e não existe. Até o direito à vida não é mais tão absoluto assim, porque você tem agora uma linha da morte assistida, da morte com dignidade. Eu tenho o direito de escolher como eu vou morrer. Né? Isso no Brasil ainda não tem uma clínica que você possa se internar e falar assim, eu estou doente com uma doença incurável, vou lá e vou ter uma morte assistida. Isso não é possível no Brasil, mas na Suíça é. Então, isso, até o direito à vida, que é um direito absoluto, até então, está sendo relativizado. Então, não existe, assim, direito absoluto. Direito absoluto a ponto de que, por exemplo, a liberdade de expressão, ela esbarra na honra da outra pessoa. Então, assim, eu tenho direito, eu faço o que eu quiser no meu blog, eu tenho direito à liberdade de expressão. Não, o seu direito não é absoluto. Você não é um Robinson Crusoe que mora numa ilha e pode ficar xingando todo mundo ali, que não vai acontecer. Você vive em sociedade. Né? E como você vive em sociedade, você tem que respeitar as leis, no mínimo. Né? E a ofensa ao outro, fruto da sua liberdade de expressão, não é liberdade de expressão. Mas você está praticando um crime. Né? Então, você tem que sempre pesar, né? E esquecer essa ideia equivocada de que existe um direito absoluto. Liberdade de expressão, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, falar o que eu quiser. Não, você não pode. Né? E eu fico pensando no nosso contexto, né, Vera? Contexto cristão, né? A gente vê, às vezes, canais, sites, só de fuxico, né? Só para falar da vida do outro, para denegrir a imagem do outro. Eu fico pensando o quanto isso é nocivo não só à honra, mas também ao reino, né? A palavra de Deus, né? Porque a gente acaba difamando, né? Aquilo. A gente vê muito hoje canais no YouTube ou então sites de fofoca. Tem até fofoca gospel, né? Assim, chamado. E aí é só para ficar ali comentando erros, pecados, colocando esses problemas da igreja à mídia, né? Eu fico pensando que além dessa questão da honra da pessoa que está sendo dita ali, também tem a questão do evangelho, né? A gente precisa pensar que a internet, ela é um lugar de evangelismo, né? Da gente alcançar muitos para Cristo, mas também é um lugar que as pessoas estão nos observando como cristãos, né? A nossa postura, é um termômetro, né, da tua vida, né? De Exato. certa forma. E essa questão de ofender a honra, assim, muitos desses sites certamente estão cometendo, não os sites, né, mas as pessoas que estão por trás disso, elas estão cometendo crimes aí, né? É que talvez a pessoa não vá gastar o tempo dela para entrar na justiça. Uma vez perguntaram para o Caetano Veloso, né, mas falam tão mal de você, e era uma época realmente que estavam criticando ele demais, eu estou falando dele porque ele é uma figura pública, né? E ele falou assim, eu não me importo, né? Ele não... Então, tem gente que não se importa, mas tem gente que se importa, né? E eu acho que se você procurar um bom advogado, você resolve isso. Mas esse é o pior caminho, né? É o pior caminho. Você procurar um advogado para resolver uma questão num ambiente cristão, é algo assim, é porque a coisa já extrapolou, né? Já não está muito bem, né? Vera, é muito gostoso aprender com você, passou tão rápido, né? Eu gostaria que você deixasse, eu acho que o que ficou para mim, assim, muito falando ao meu coração, é a questão do quanto nós precisamos ser educados nesse mundo digital, né? Como pais, como
cristãos também, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra, um direcionamento, uma instrução para os pais que estão em casa, né? Porque muitas vezes a gente percebe que eles aceitam essa fala, né? Mas meu filho já nasceu na era digital, já são nativos digitais, né? Então acabam não colocando ali talvez um limite, né? Não cuidando bem disso e como você falou, outros acabam, através do exemplo, do quanto usa, da forma como usa, os filhos também sendo criados assim, como se a internet fosse o mundo, né? Então, tudo pode, tudo é permitido. Queria que você deixasse uma palavra para quem está em casa. A gente, normalmente, quando eu dou palestra, eu tenho uns 10 observações, assim, no final, né? Não decorei as 10 observações, mas lembrando, assim, se você não quer que algo sobre você seja exposto, não exponha, né? Se você não quer uma foto sua na intimidade exposta, então não exponha. Não troque com ninguém. Não passe no WhatsApp. Tire não deixe chegar isso no ambiente digital. Porque quando você deixa isso chegar no mundo digital, você perdeu o controle sobre aquilo, né? Os pais são responsáveis pelos filhos. Até 18 anos, você mãe, você pai, você é responsável pelo seu filho. E você vai pagar a conta, né? Na esfera civil, certamente, se isso se transformar em um ilícito civil, né? Então, não terceirize a maternidade nem a paternidade, né? A função da escola é complementar, ela é coadjuvante da educação do seu filho. Você, pai e mãe, vocês são protagonistas. Não, a igreja não é a responsável por educar os seus filhos. É você, pai, você, mãe. Essa questão de meu filho nasceu, ele é nativo digital, ele nasceu nessa geração. Isso é uma muleta, né? Isso não justifica. Isso, assim, as escolas estão repensando essa questão dos nativos digitais, né? Porque isso tem trazido prejuízos assim, incalculáveis, principalmente do ponto de vista social, né? Você vê crianças isoladas dentro do quarto, que não quer sair do quarto. A gente não falou de jogos aqui, mas as crianças estão sofrendo depressão, desejos suicidas, enfim, tem coisas muito graves acontecendo. Então, pai, mãe, não terceirizem a maternidade. Assumam o protagonismo da educação dos seus filhos. Sim. Então, é isso. Nossa, maravilhoso. Então, vamos falar um pouquinho de jogos, né? Pra gente encerrar. Não falei, mas é super importante isso, né? Porque hoje os jovens, não só jovens, né? Eu tenho amigas que falam, meu marido não sai do videogame. Acho que chegou aí, mas fala um pouquinho pra gente, Vera, qual é o perigo disso? Então, eu vou começar falando disso sobre o que uma vez, assim, eu tive o privilégio do meu pai e da minha mãe me permitirem fazer exercício, né? Eu gosto muito de fazer exercício. E teve uma época que eu nadava bastante lá no clube perto da minha casa. Aí minha filha ficou mais ou menos na minha idade, assim, com 9, 10 anos, eu levei ela no clube para ela nadar, né? Aí cheguei lá e fiquei chocada, porque na minha época as piscinas estavam, a piscina, as raias estavam lotadas, assim. Então você entrava numa raia, se você não nadasse, você ia ser atropelado pelo que vinha por trás. E aí eu falei pro técnico, mas as piscinas estão vazias, o que está acontecendo? Aí ele virou e falou assim: as crianças não praticam mais esporte. Elas ficam na internet jogando, né? E aquilo foi um negócio assim, muito duro para mim, porque eu tive esse privilégio de poder fazer exercício e ver as crianças obesas, deprimidas, trancadas nos quartos para jogar jogo e não conseguir viver a vida real, né? Isso é muito alienante, né? Os riscos, assim, muitas informações são passadas de forma sutis através dos vídeos, né? Ou às vezes não tão sutis, né? Valores, cultura, hábitos, a questão da espiritualidade, tudo muito, assim, no começo é muito sutil, né? E depois a coisa vai ficando mais escancarada, né? Sim. E o fato de o pai e a mãe terem um filho em casa, no quarto, na internet, jogando, não é para você, não deve ser para os pais um motivo de alívio, porque ele não está na rua, né? Deve ser assim um motivo de preocupação talvez até dobrada, né? Eu acho que assim, dizer não joga é a questão do equilíbrio, né?
como ser equilibrado, né? Como também não ser um alienado, aquela criança que... Porque tem pais que não deixam nada, ele parece um alienado, não consegue nem se relacionar porque ele não sabe nem o que está acontecendo, porque ele não usa a internet, não usa celular. Eu não vou dizer o que o pai e a mãe têm que fazer, mas assim, busque ajuda para você ser um pai relevante, uma mãe relevante, um pai e uma mãe presentes, né? Os jogos são um perigo, eles são uma diversão. Assim, eu não gosto muito, mas eu vejo quem gosta e se dá bem. Hoje tem muitos artistas visuais. Eu tenho um filho de um médico que ele fez artes visuais numa universidade aí. E ele se profissionalizou nisso. E ele está ganhando super bem. E, enfim, eu não vejo problema nenhum nisso. O problema não está no jogo. O problema é como você usa. É o bendito equilíbrio, né? Sim. Qual é a medida, né? Acho que para nós cristãos é o nosso coração, né, Vera? Sim. É a busca incessante pelo prazer, por aquilo que nos tira da realidade, né? A gente precisa realmente pensar nisso. A gente às vezes precisa de a gente não, assim, com todo cuidado, assim, né? Muitas vezes você não usa droga, mas você tem drogas lícitas, né? O jogo é uma delas, né? Sim. A comida é uma delas, Sim. A bebida é uma delas, né? Tem muitas drogas lícitas que a internet, né, pode ser, né, que não é tão escancarado, mas o vício é muito igual, né? Sim. Doutora Vera, muito obrigada, viu? Imagina. Foi maravilhoso aprender com você. E continue mesmo falando, porque nós temos poucas pessoas trazendo para nós essa conscientização. Às vezes a gente fala das redes sociais só do vício, da internet a gente fala só do perigo ali de procrastinar, de ficar muito tempo, mas a gente esquece dos perigos reais, como esses que você trouxe pra gente. Então, Deus te abençoe e continue capacitando nessa área. Muito obrigada. Gente, muito obrigada por você ter ficado aqui conosco. Compartilhe esse programa com aquelas pessoas que você sabe que você pode contribuir. Nós estamos falando de um assunto extremamente importante para todos. Então, eu conto com a sua ajuda, de você indicar, compartilhar. E eu espero você aqui na próxima semana, terça às 10 da manhã. Deus abençoe. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com